Olá, hoje nós vamos para o capítulo 13 do livro do profeta Isaías. O capítulo 13 trata da queda da Babilônia, É importante notar, e vamos mais uma vez lembrar, que nós estamos vivendo nesse período aqui, nesses capítulos, o primeiro Isaías. O que é o primeiro Isaías? O primeiro Isaías compreende do capítulo 1 ao capítulo 39, no período de atividade de Isaías, ou seja, no período que o profeta estava vivo. Mas há uma coisa a ser notada, o seguinte, esse capítulo 13 que fala da queda da Babilônia, provavelmente é um capítulo posterior ao profeta. Por quê? Porque Babilônia só vai cair muito tempo depois que Isaías morrer. Mas Isaías, de uma certa forma, já fala desta queda da Babilônia. Nós estamos num período em que o rei, tanto Israel quanto Judá, estão sendo ameaçados pela Assíria, né? Quando Babilônia cair, isso vai ser lá na frente, né? Depois em que os babilônios assumirem todo o império assírio, depois que os babilônios levarem os judeus cativos, e depois então que vai Babilônia cair. Mas hoje nós já vamos tratar da queda da Babilônia. Importante notar também que a Babilônia aqui acaba sendo uma representação genérica de tudo que é mal, Importante notar, nós teremos a partir de agora, a partir do capítulo 13 até o capítulo 23 também, vários textos lembrando dos povos vizinhos ali, que são, de certa forma, inimigos do povo de Deus, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ler, a gente vai compreender, a gente vai entender, e hoje o capítulo especificamente fala da Babilônia, quando esta Babilônia cair. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo. Agora, dá um like aqui, ó. É só isso, enquanto você está me assistindo aí, dá um like, tá? Dá um like, tá bom. Então vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, capítulo 13. Oráculo contra a Babilônia, revelado a Isaías, filho de Amós. Levantai o estandarte sobre a colina escalvada, elevai a voz contra eles, fazei-lhes sinal com as mãos para que transponham as portas dos nobres. Em minha cólera requisitei minhas tropas sagradas e chamei os meus bravos e meus altivos triunfadores. Escutai esse ruído sobre os montes como vozerio de grande multidão. Escutai o tumulto dos reinos e das nações reunidas. É o Senhor dos exércitos que passa em revista suas tropas para a batalha. Chegam de uma terra longínqua, da extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos de seu furor para devastar toda a terra. Lamentai-vos, porque o dia do Senhor está próximo, como uma devastação provocada pelo Todo-Poderoso. Por causa disso, deixam cair os braços, todos perdem a coragem, ficam cheios de terror. Tomados de convulsões e dores, eles se retorcem como uma mulher em parto. Olham uns para os outros e têm o rosto em fogo. Eis que virá o dia do Senhor, dia implacável de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra a um deserto e dela exterminar os pecadores. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer e a lua já não enviará sua luz. Punirei o mundo por seus crimes e os pecadores por suas maldades. Abaterei o orgulho dos arrogantes e humilharei a pretensão dos tiranos. Tornarei os homens mais raros que o ouro fino e os mortais mais raros que o metal de Ofir.
Farei oscilar os céus e a terra abalada será sacudida pela ira do Senhor, Deus dos exércitos, no dia de seu furor ardente. Então, como uma gazela assustada, como um rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo e fugirá para a sua terra. Todos aqueles que forem encontrados serão mortos, os que forem apanhados serão passados à espada. Seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Suscitarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata nem apreciam o ouro. Seus arcos abaterão os jovens. Não terão compaixão pelos frutos das entranhas, nem piedade das crianças. Então, Babilônia, a pérola dos reinos, a joia de que os caldeus tanto se orgulham, será destruída por Deus como Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada, nem povoada até o fim dos tempos. O árabe não mais erguerá aí sua tenda. Os pastores não amalharão aí os seus rebanhos. As feras terão aí seu covil. Os mochos frequentarão as casas. As avestruzes morarão aí. E os sátiros farão aí suas danças. Os chacais uivarão nos seus palácios e os lobos nas suas casas de prazer. Sua hora está próxima e seus dias estão contados. Muito bem, aqui está o grande oráculo contra a Babilônia. Logo no começo, você já percebe que se fala da Babilônia. Se fala da Babilônia porque usa a expressão porta dos nobres, ou porta dos deuses, né? Que mais ou menos o nome de Babilônia, traduzido Babil Ilane, significa porta dos deuses, né? Então já se fala da Babilônia. Como eu queria lembrar você, esse capítulo que fala que é um oráculo contra a Babilônia, é um oráculo talvez colocado posteriormente ao profeta, assim diz os estudiosos, porque a Babilônia vai cair muito tempo depois. Nós primeiro temos o Império Assírio, que nós estamos vivendo no tempo do profeta, é o Império Assírio, nós temos vários reis assírios que vão contra Judá, contra Israel, contra a Síria, né? A gente ainda vai ter Tiglat-Pileser, vai ter Sargon. Depois nós teremos sim o Império Babilônico, depois do Império Babilônico, então aí depois do Império Babilônico ele chegará ao fim, aí a Babilônia cai. E realmente, quando a Babilônia cair, vai ser uma queda magistral. Ninguém podia pensar que um império tão poderoso quanto o Império Babilônico pudesse chegar ao fim. E aqui Isaías já diz, num grande oráculo, que Babilônia, sim, a Babilônia, a poderosa Babilônia, chegará ao fim. Muito bem, a Babilônia é sempre colocado como um grande inimigo do povo judeu. Por quê? Porque foram os babilônios que levaram cativo o povo, né, de Deus e ali escravizaram esse povo durante muito tempo, né? Esse povo só vai voltar para a sua terra quando Ciro, que é o conquistador da dinastia Aquemênida, né? Quando Ciro, né? Persa, Ciro é um rei persa, quando os persas dominam os babilônios, assume o novo império persa e aí, por um edito de Ciro, esse povo pode voltar à sua terra. Isso nós já vimos, nossa, nós já passamos toda essa história. Por enquanto, né, é algo muito longe pensar que a Babilônia vai cair. E aqui nós temos aqui a queda da Babilônia e a maneira com que o profeta descreve a queda da Babilônia é uma maneira quase que apocalíptica. Ou seja, não restará nada, terminando o texto dizendo que a terra, né, a Babilônia ficará desolada, abandonada, devastada, não sobrará
Nada, nada, tá? Nada, nada, nada nesta Babilônia poderosa. Tá bom? Vamos lá. Vamos então entender uma aqui. Primeiro vamos entender o seguinte. Agora do capítulo 13 ao 23, nós vamos ter aí uma parte dedicada somente às nações estrangeiras. Vai falar dos filisteus, já está falando dos babilônios, vai falar dos filisteus, vai falar dos outros vizinhos, vai falar de todo mundo. Muito desses oráculos, atenção, como eu disse a você, são posteriores aos profetas. Diz os estudiosos, são posteriores aos profetas. Aqui, é importante lembrar que esse primeiro oráculo contra a Babilônia, ele trata a Babilônia, né? Babilônia é visto como um tipo de um mal universal, ou seja, é como se a Babilônia fosse um sinônimo de tudo que há de ruim no mundo, né? A Babilônia é tudo que há de ruim no mundo. Mas esse capítulo ele trata dessa queda da Babilônia que vai acontecer, mas de uma certa forma o profeta vê aqui a Babilônia como um sinal daquilo que é ruim, Vamos aqui no versículo 2. Como que a gente sabe que é a Babilônia, que eu falei para você? Levantai o estandarte sobre a colina escalvada, elevai a voz contra eles, fazei-lhes sinal com as mãos, para que transponha as portas dos nobres. Portas dos nobres. É importante lembrar o que é porta dos nobres. Porta dos nobres era a maneira com que as pessoas diziam e se referiam à Babilônia. Por quê? Porque o nome Babilane significa porta dos deuses. Babilane, porta dos deuses, né? Babilane, porta dos deuses. É importante lembrar que a porta dos nobres, porta dos deuses, era a maneira com que era tratado a Babilônia. Por isso que a gente sabe que o oráculo já é contra a Babilônia, No versículo 8, só para a gente entender, ficam cheios de terror, tomados de convulsões e dores, eles se retorcem como uma mulher em parto, olham uns para os outros e têm o rosto em fogo. Aqui, na verdade, rosto em fogo. Como que é o rosto em fogo? Rosto em fogo é o rosto vermelho, né? Por que o rosto fica desta forma, né? Fica desta forma por causa da vergonha do fracasso. Então, segundo os estudiosos, dizer que o rosto estava vermelho pode ser de raiva, pode ser da febre, mas aqui nesse caso, como Babilônia vai cair e os habitantes da Babilônia tinham muito orgulho da sua cidade, então o rosto em fogo, o rosto em vermelho, trata-se mais da cor da vergonha por causa do fracasso do fim da Babilônia. Versículo 10, vem aqui, falando sobre essa queda da Babilônia. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer e a lua não enviará mais sua luz. Falando de um evento apocalíptico, dizendo aqui que tudo vai escurecer, tudo vai acabar para a Babilônia. As constelações brilhantes, que constelações brilhantes aqui? As constelações brilhantes aqui é a famosa constelação de Órion, que é uma das constelações até hoje que são mais brilhantes e que nós conseguimos enxergar no céu. Qualquer pessoa que olha para o céu vai enxergar a constelação de Órion. Qual é a constelação de Órion? Você sabe qual que é? A gente vê um cinturão, uma parte da constelação, que nós chamamos de Três Marias. As Três Marias, né, elas compõem o cinturão de Órion, que é uma parte da constelação de Órion. Então, é até hoje a constelação mais brilhante para nós. Tem outras constelações que a gente consegue ver, mas essa é mais brilhante para nós. Versículo 14. Isso que é interessante. Olha que interessante. Como Babilônia vai cair, então, como uma gazela assustada, como um rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo e fugirá para a sua terra. Babilônia é uma cidade cosmopolita. Tem gente de todos os lugares do mundo ali na Babilônia.
Quando a Babilônia cair, o que o pessoal vai fazer? Assustados, cada um vai voltar para sua terra. Cada um vai voltar para da onde veio. Tá bom? Muito bem, versículo 20. Aqui fala dos árabes, aqui é muito interessante. Nunca mais, Babilônia, né? Nunca mais será habitada, nem povoada até o fim dos tempos. O árabe não mais erguerá aí sua tenda. Os pastores não mais amalharão aí seus rebanhos. Quando fala do árabe aqui, os árabes talvez sejam os reinos a sudeste de Israel. É importante, sudeste de Israel. Os reinos a sudeste de Israel, eles eram conhecidos como árabes. A gente não pode pensar no reino árabe, porque o reino árabe só vai ser fundado mais tarde, quando a gente tem os nabateus. Os nabateus é que são a origem do povo árabe. Então, naquela época, era chamado árabes o pessoal ali do sudeste de Israel. E para terminar, 21, contando a desolação, a destruição da Babilônia, diz assim: as feras terão aí seu covil, os mochos frequentarão as casas, os avestruzes morarão aí, e os sátiros farão aí suas danças. Quem são os sátiros? Sátiros faz parte da mitologia. Os sátiros são demônios dançarinos, eles são peludos como o bode. Os sátiros geralmente são aqueles demônios, né, que eles parecem mais um bode, peludo como o bode, né, tem casco, né, como o bode, né, um chifrinho de bode assim, e eles são dançarinos, saltitantes. Então, diz que não vai sobrar nada na Babilônia, a não ser esses demônios peludos, né, os sátiros que estarão ali. Muito bem. A partir de agora nós vamos ver vários relatos sobre outros povos, né? Sobre outros povos, né? Então, nós teremos uma sessão agora daqui para frente dedicada a falar de outros povos, de nações estrangeiras que estavam ali ao redor de Israel e de Judá, tá bom? Et crucem domine fugit partes adversi, vite teleu detribiuda radix Davide. Aleluia.